Olá, Muriel, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem com você? Bem, com o senhor? Como o senhor está? Bem também. Belezinha. Bora para mais uma semana. Essa semana é boa, né? Um pouquinho mais curta. Ah, mas parece que quase não faz diferença, a mesma coisa. É, essa rotina que a gente está vivendo, né? Está muito atípico do habitual, né? A gente nem percebe, assim, a questão de feriados, final de semana, parece que está tudo emendado, né? É, Bom dia, João Vitor. Bom dia, senhor Cauã. Bom dia. Eita, eita, cadê o povo? Bom dia, Laisa. Laisa, bom dia. Bom dia. Tudo em paz? Tudo. Galerinha, e aí, vocês já assistiram as videoaulas com as resoluções das questões lá, das 5 últimas questões da recuperação, as 4 questões da atividade do encontro passado, deram uma olhadinha já na lista de exercícios tarefa desse encontro? Como é que está aí? Vocês começaram a estudar às 7h30 da manhã ou não? Eu não. eu também não. Cá de quê? O que é que foi? Sono. Tem que trabalhar quando tá mais calmo, acordado. Ah, é? Rapaz, olha a coisa embolando. Vocês não aproveitam o tempo destinado à disciplina, aí depois vai acumulando com outras atividades. E aí acaba não assistindo os meus vídeos. A estatística de visualização lá no YouTube está baixíssima. As videoaulas do encontro passado mesmo, tem videoaula lá que de 100 alunos aí que eu tenho juntando as 4 turmas de segundos anos, tem vídeo lá que tem 15 visualizações. Então, assim, 15% dos alunos acessaram a videoaula. Aí é bravo, hein? Aí é complicado. Bom, galerinha, sem perder tempo, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se vocês leram a carta de navegação lá, a proposta minha para esse encontro síncrono é apresentar a vocês
a parte teórica de como calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica, tá? E também, ao final, como calcular a multiplicação dos termos ou o produto, né, dos termos de uma PG. Então, nós vamos aqui compartilhar uma tela e para vocês acompanhando aí a minha explicação, tá? A qualquer momento que tiverem dúvida, alguma colocação que queira fazer, fica à vontade, tá? Pode me interromper e a gente vai conversando aí a respeito do assunto. Bom, então, a gente tem aqui segundo trimestre, tá? Então, a gente está aqui segundo trimestre, o nosso terceiro encontro, e a nossa intenção, então, aqui nesse primeiro momento, é trabalhar com a soma dos N primeiros termos de uma PG. Vocês estão visualizando bem a tela? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos nessa aí comigo, então. Galerinha, é o seguinte, sobre progressão geométrica, vamos fazer uma introduçãozinha primeiro aqui. Vocês aprenderam no encontro passado que uma sequência numérica, ela é chamada de progressão geométrica quando nós temos na sequência cada termo a partir do segundo termo sendo obtido através do seu imediato antecessor, multiplicado por um número prefixado, né? Um número fixo, um número constante, chamado de razão, né? Então, nós temos aqui nesse exemplo, ó, uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 3 e a razão é 2, né? Repare que 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48, e assim sucessivamente. Então, trata-se aqui de uma progressão geométrica, por quê? Porque o número a ser usado como multiplicador para obter termos futuros é um número fixo. Nesse caso, é o número 2, tá? Uma outra maneira de entender isso é que a gente sempre expressa a razão de uma PG pela letra Q, é um padrão matemático adotado, porque vem da palavra quociente. E o quociente que está associado a quê? É que a razão, ela pode ser obtida, então, dividindo o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, e assim por diante. Então, o quociente da divisão, tá? E por isso a letra Q representa essa razão. Então, aqui nesse caso, a gente tem o A índice 1, o primeiro termo sendo 3 e a razão sendo 2. Bom, a proposta é a seguinte, imagine que um determinado problema pedisse para nós calcularmos aqui a soma de alguns termos dessa PG, a soma de alguns primeiros termos dessa PG. Quando a gente fala assim, alguns primeiros termos, eu quero dizer o seguinte, nós vamos começar somando sempre a partir do primeiro termo, e aí vai termo a termo até uma certa posição. Então, por exemplo, se o problema pedisse para mim calcular aqui a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Então, se eu fosse fazer isso ao pé da letra, termo a termo, o que eu teria que fazer então? 3 mais 6, mais 12, mais 24, mais 48, e assim por diante, até chegar no 10º termo. É claro que, didaticamente falando, somar um por um não é o melhor caminho, né? Isso vai tomar um tempo da gente aí, e no momento, por exemplo, do processo seletivo, a gente não tem esse tempo. Então, o objetivo nosso aqui nesse momento é deduzir uma fórmula matemática para que eu consiga calcular o valor dessa soma sem que seja necessário somar um por um, tá? Essa é a ideia. Bom, para isso, seguinte, essa formulazinha que vocês estudaram no encontro passado, ela é a chamada fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. O que significa isso? Significa dizer que quando eu quero encontrar o A índice N, ou seja,
um termo de posição n qualquer. Então, quando eu falo posição n qualquer, quer dizer um termo futuro aqui nessa PG, tá? Quando eu quero encontrar um termo de posição n qualquer, eu calculo assim, ó, primeiro termo vezes a razão elevado a esse n subtraído de uma unidade, tá? Então, com essa formulazinha, a gente consegue encontrar um termo futuro qualquer dessa PG. É claro que tem outras maneiras para encontrar esses termos futuros, mas essa maneira é uma maneira padrão, por isso que era chamada de termo geral, tá? Ou seja, fórmula geral para calcular um termo qualquer dessa PG. Muito bem, então digamos que eu queira calcular aqui, como exemplo, o 10º termo. Esteja curioso para saber quem é o 10º termo dessa progressão, sem que seja necessário ir escrevendo um por um até chegar no 10º. Então, a gente pode usar essa formulazinha. Então, só substituindo, ó, quero encontrar o 10º termo, então, n é 10. A índice 1, primeiro termo, é 3, né? A razão é 2, então, 2 elevado a n menos 1. E aí, 10 menos 1, 9. Para mim calcular esse produto, eu calculo a potência 2 elevado a nona primeiro, né? 512. E esse 512 vezes 3, chegando aí, então, a 1.536. Então, o que significa isso? Significa dizer que se eu fosse escrevendo termo a termo, o 10º termo dessa sequência é o número 1.536, tá? Bom, e aí é o seguinte, ó, vamos voltar na proposta. Hipótese. Suponha que o exercício me peça para que eu calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Então, eu ia fazer isso aqui, ó, né? Teoricamente, eu ia fazer isso aqui, ó, 3, mais 6, mais 12, mais 24, mais 48, assim sucessivamente até o 10º, que é 1.536. Concordam que calcular termo a termo nesse somatório é chato e demorado, não é verdade? Sim. Então tá, então a gente vai vir aqui agora o seguinte, ó, vamos partir para a dedução de uma fórmula para que eu consiga calcular isso aqui rapidamente. E aí, galerinha, a gente tem o seguinte, ó, concentra bastante agora nesses próximos passos para você construir junto comigo a fórmula para a gente calcular isso aí. Bom, a soma de n primeiros termos de uma PG qualquer pode inicialmente ser denotada assim, né? Dá uma olhadinha, por favor, se o seu microfone está desligado. Se estiver com o microfone desligado, desligue por gentileza. Liga só quando for falar, porque senão fica dando interferência aqui e atrapalha um pouquinho o áudio da minha explicação. É o Lucas que está ligado. Desliga aí, Lucão. Então, ó, primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, sempre lembrando que eu falei no início da explicação, tá? Sempre que pedirem para você calcular a soma dos n primeiros termos, lembre-se, começaremos a partir do primeiro termo e vamos avançando termo a termo até a posição que eu desejo, tá? Até a posição que o problema me cobra. Então, a gente vai somando primeiro, segundo, terceiro, assim por diante, ao ponto que você vai ter lá, ó, o antepenúltimo termo, o penúltimo termo e esse último termo que a gente chama de enésimo termo. Bom, se esses termos são elementos de uma PG, sabemos que a maneira geral de expressar esses termos se dá por esta formulazinha que você aprendeu no encontro passado. Então, a gente pode reescrever esses termos assim, ó. Então, A índice 1. Quem é o A índice 2? É o primeiro vezes a razão. Quem é o A índice 3? É o primeiro vezes a razão ao quadrado. Estão compreendendo que eu estou usando esse padrão?
Sim. Sim. E assim segue a posição n menos 2. Então, onde tem n, eu vou escrever n menos 2, e aí n menos 2 menos 1, n menos 3. A posição n menos 1 vai ter, então, como expoente o n menos 2. Microfone. É o Lucas que tem o microfone ligado. Eu estou compartilhando a tela, eu não estou visualizando. É o Lucão ainda. Manda um É o zap para ele aí, por Lucão. favor, Nicolas. Já mandei. Tá bom. Então, A índice 1 vezes Q elevado a n menos 1. Esse cara, então, é o enésimo termo, né? Galerinha, ficou entendido essa linha? Sim, ficou. Bom, o que eu quero agora? Eu quero o seguinte, bolar... Eu acho que tem como você desativar o microfone dele, se você quiser. Deixa eu dar uma olhada aqui. E ele de certo desligou, que tava chegando perto, parece, do microfone agora. Pronto. Galera, então, olha só. Tem como nós criarmos uma formulazinha para enxugar essa expressão feiona numa coisa mais sucinta. E aí, qual que é a estratégia matemática que nós usamos, em geral, nesse caso aqui? A gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou criar uma outra igualdade a partir desta, multiplicando, olha a proposta, multiplicando esta igualdade pela razão. Então, olha só qual que é a proposta, pegar esse somatório e multiplicar termo a termo por quê? Pela razão. Tá? Então, quando eu faço isso, o que a gente vai obter? Vamos lá. Q vezes o primeiro membro, que é Sn, que expressa a soma dos n primeiros termos. Então, a gente tem isso aqui, né? Q vezes Sn. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Ó, no segundo membro, cada bloquinho desse do somatório vai ter que fazer aquele chuveirinho, ó. Vai ter que ir lá e multiplicar, então, pela razão. Quando eu faço isso, ó, razão vezes A índice 1, nós temos A índice 1 vezes a razão. Razão vezes A índice 1 vezes Q produz A índice 1 vezes Q ao quadrado. A índice 1 vezes Q ao quadrado vezes a razão vai produzir A índice 1 vezes Q ao cubo. Estão entendendo que, como eu estou multiplicando por Q, é só ir somando uma unidade ao expoente naquela propriedade de multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. E vou mantendo o A índice 1 multiplicando essa potência. Até aí, tá claro? Sim. Sim. Então, olha lá, ó, n-1 soma uma unidade. n-2, n-2 soma uma unidade. n-1 e n-1 somado a uma unidade, n. Então, nós temos, nesse momento, o seguinte. Sn, a soma dos n primeiros termos, dado por essa expressão, e a razão vezes Sn, dado por essa expressão seguinte. Bom, você deve estar se perguntando, para que o PC quis pegar a soma dos n primeiros termos, essa expressão, e multiplicar termo a termo pela razão? Por que fazer isso? Por que criar esta segunda escrita? Agora você vai entender o porquê, cara. Olha que lance bem interessante que vai surgir aqui, ó. Eu vou chamar essa primeira igualdade de equação 1 e esta de equação 2. E proponho que a gente faça o seguinte, ó.
Vamos subtrair a equação 1 da equação 2. Então, subtraindo a equação 1 de 2. O que que eu quero fazer? Eu quero pegar esta igualdade e dela ir subtraindo esta primeira. Então, eu quero fazer isso aqui, ó. Q vezes Sn será subtraído de Sn. Galerinha, olha bem para esta expressão, horrível, diga-se de passagem. Olha para esta seguinte. Vocês estão percebendo que tem um monte de coisas aqui semelhantes, idênticas? Sim. Não Aham. tem? Como eu estou subtraindo, o que que será possível fazer? Ó, Cortar. começando, cortar, não vai? É. Esse bloquinho, olha lá, ó, vai embora com este, ó. O A1 Ó. vezes Q ao quadrado. Olha aí, ó. Vai seguindo. Tudo bem até aí? Sim. E o N-1. Agora, detalhe. Olha um detalhe interessante. Não tem reticências? Isso não quer dizer que tem mais termos aqui intermediários? Sim. Concorda que depois do A índice 1 vezes Q ao quadrado, viria o A índice 1 vezes Q ao cubo? Sim. Que é esse cara aqui, ó. Então, eu vou poder também mandar ele embora, ó. Quem vem antes do A índice 1 vezes Q elevado a N menos 2? Quem vem antes aqui? N-3. N menos 3, não é? Porque você está observando que o expoente vai crescendo, né? Então, o antecessor do expoente menos 2 é o expoente N menos 3, que é o que está acontecendo ali, ó. Então, ele vai embora também. Olha só, o que que sobra então, cara? Só o A1. Essa A expressão fórmula. todinha sobrou o último cara, não foi? Foi. Foi. E da primeira sobrou quem? O primeiro. Só o A índice 1. Então, o resultado dessa subtração é quem? É o A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. E aí, galerinha, olha só que interessante, ó. Vamos construir agora a formulazinha, então. No primeiro membro, à esquerda aqui, o Sn é um fator comum. Então, eu posso colocá-lo em evidência, ó. Olha lá, aplica o chuveirinho. Sn vezes Q, tá aqui. Sn vezes menos 1, menos Sn. À direita, quem é o fator comum? É o A índice 1. Então, eu posso pôr o A índice 1 em evidência. Então, A índice 1 vezes Q elevado a N, tá aqui. E A índice 1 vezes menos 1, tá aqui, ó. E agora, por último, para finalmente concluir como calcular a soma dos N primeiros termos, Q menos 1 está multiplicando, posso passar Dividindo. Dividindo. e consegue aí construir a relação, uma fórmula para calcular a soma dos N primeiros termos de uma PG. Repare que nessa fórmula, então, eu preciso de conhecer o primeiro termo, conhecer a razão e saber quantos termos nós queremos somar. Olha lá, lembre-se que o N está apontando para mim quantos primeiros termos eu quero somar dessa progressão geométrica. Galerinha, tem outra maneira para calcular isso aqui, que é assim, ó. Outro modo de escrever a fórmula. Lá na formulazinha no termo geral, eu faço a seguinte proposta. Vamos pegar essa formulazinha e multiplicar membro esquerdo e membro direito também pela razão. Ó, multipliquei a esquerda, por quê? E também multipliquei a direita, por quê? Você está ligado que se eu multipliquei, né, a esquerda e a direita por um mesmo multiplicador, claro, a igualdade permanece verdadeira como era anteriormente, né? Manteve a igualdade. Eu não alterei o significado da igualdade. Apenas estou escrevendo ela de uma maneira diferente, como eu fiz agora há pouco lá, quando multipliquei a soma pela razão, né? Bom, o que eu quero com isso aqui? Ó? Eu quero o seguinte,
Olha só. Se Q elevado a n menos 1 está multiplicado por Q, o que eu posso fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Então, n menos 1 soma com 1, n. Ó. Então, A índice 1 vezes Q elevado a n é o resultado aqui lá, né? Bom, tem alguém aí escrevendo na tela. Acho que é o Nicolas, parece o nome dele, ou não? É, eu tava testando a caneta, PC, já apaguei. Beleza, jovem? Eu não Então sabia tá. desse trem, não. Tá, galerinha, então olha só. Aqui nesse caso, ó, o que está acontecendo então aqui? Ó? A índice 1 vezes Q elevado a n é igual a Q vezes a índice n. O que eu quero com isso aqui? Te mostrar o seguinte. Voltando aqui nessa formulazinha, se eu aplicar o chuveirinho aqui, ó, aplicar a distributiva, eu tenho essa escrita. E nessa escrita, então, A índice 1 vezes Q elevado a n, ó, pode ser trocado por Q vezes a n. E aí, se eu fizer essa troca, eu chego aqui, ó. Olha lá, troquei A índice 1 vezes Q elevado a n por A n vezes Q. Essa aqui, ó, é outra maneira que você tem para calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG. PC, eu tenho que saber das duas maneiras? Cara, o ideal é que você saiba as duas maneiras se você estiver diante de um processo seletivo. Por quê? Qual que é a diferença delas? Bom, o que elas têm em comum, primeiramente? Em ambas, eu preciso conhecer o primeiro termo e a razão. Olha lá, preciso do primeiro termo e da razão. E a diferença, cara, é que nesse primeiro modo, eu preciso conhecer a quantidade de termos que eu estou somando, enquanto que aqui, ó, ao invés da quantidade, o que eu preciso saber é quem é o último termo, o A índice n, o enésimo termo a ser somado. Por que isso é importante? Vamos retornar no exemplo 1 para você ver eu aplicando os dois modos de calcular isso aí agora. No exemplo, então, o que eu queria? Eu queria calcular a soma dos 10 primeiros termos daquela PG. 3, 6, 12, 24, ou seja, PG de primeiro termo 3 e razão 2. Se o camarada coloca para mim só essa expressão e não divulga a quantidade de termos que ele está somando, olha que interessante. Imagine que você não soubesse que aqui são 10 termos, mas em contrapartida você sabe quem é o último termo. Essa maneira de escrever a fórmula vai te ajudar, ó, porque o A índice n é o 1536. Enquanto que se você não souber literalmente quem é o último termo, mas souber a quantidade de termos que você está somando, aí essa escrita já é mais favorável. De modo que eu tenho isso aqui, ó. Vamos usar essa escrita aqui primeiro. Vamos lá, substituindo então. Primeiro termo, então, ó, quero calcular a soma dos 10 primeiros termos. Então, aplica a formulazinha comigo. Primeiro termo, 3 vezes razão elevada a n. Então, a razão é 2, elevado à quantidade de termos, que é 10. Menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, 2 menos 1. Cuidado que esse menos 1 aqui, ó, não é para o expoente 10. Olha lá, ó, não é para o n. É para o resultado da potência Q elevado a n. Então, primeiro, eu calculo 2 elevado a 10 e, em seguida, subtrai uma unidade, tá? Então, 2 elevado a 10, não sei se vocês lembram desse resultado, é 1024. Menos 1, 1023. Como o denominador é 1, né? 2 menos 1 é 1, então já nem escrevo. Ó. Então, 1023 vezes 3, 3069. Então, se você fosse aqui somando parcela por parcela até chegar no 1536, você alcança o valor de 3069. Ah,
E se eu aplicar esse outro modo? Bora ver aplicando esse outro modo de escrever. Então, o que eu vou escrever? Ó, A índice N, 1536, olha lá, o enésimo termo a ser somado. Viu que aqui, ó, eu não escrevi o 10 porque eu estou supondo que eu não soubesse quantos termos eu estou somando. Imagina que o cara escreveu o somatório do jeitinho que está aqui para mim lá no exercício. Ó. Eu já detectei que é uma PG, né? Sei quem é o primeiro termo, sei quem é a razão e sei quem é o enésimo termo, o último termo. Mas eu não sei quantos termos tem aqui. Então, se eu não sei quantos termos tem aqui, eu vou deixar N mesmo. E aí, 1536 vezes 2, que é a razão, menos o primeiro termo, que é 3, dividido por 2 menos 1. Faz as continhas, multiplica primeiro, 3.072, subtrai 3, o mesmo 3.069. Então, fica a seu critério escolher qual das duas maneiras. Se você souber N e A índice N, você vai escolher. Se você souber apenas um deles, você vai, é claro, optar por aquela escrita que te favorece conforme a informação que você tem na questão. Conversem comigo. Compreendeu a explicação? Tem alguma Tranquilo, passagem aqui que professor. ficou legal? Ficou massa, deu para entender. Deu beleza. Posso seguir, então? Sim. Sim. Belezinha. Agora é o seguinte, tem como o problema te cobrar, cara, como calcular a soma dos infinitos termos de uma PG, desde que essa PG seja uma PG convergente a zero. A princípio, estranho, né? Como que o cara vai pedir para mim calcular a soma de infinitos termos? Ora, se são infinitos, né? Como que eu vou conseguir chegar no valor dessa soma? Fica, no primeiro momento, uma suspeita aí, né? Essa indagação de que, será que isso tem sentido, tem lógica, né? Querer desejar o valor dessa soma? Bom, vamos aqui comigo. Um exemplo 2. Dá uma filmada nessa PG. 4, 2, 1, meio, 1/4, 1/8. Primeiro termo é 4. Qual que é o valor da razão dessa PG? Qual é o valor da razão? É dividido por 2, velho. Isso, Lucas. Menos 2. Nicolas. E dividir por 2 não é a mesma coisa que multiplicar por meio? Isso. Aham. Vamos lembrar ao pé da letra o conceito da razão de uma PG? Pega-se segundo termo e divide pelo primeiro. Ou terceiro pelo segundo. Ou ainda, quarto dividido pelo terceiro. Ou seja, sempre um termo qualquer dividido pelo seu imediato antecessor. Claro, a partir do segundo termo, né? Porque se você pensar no primeiro, o primeiro não tem antecessor, né? Então, a partir do segundo termo, eu vou dividir pelo imediato antecessor. É assim que você obtém a razão de uma PG. Então, 2 dividido por 4, eu posso simplificar por 2, isso é meio. Ou, mais explicitamente, está aqui, ó, 1 por 2. Então, nós temos aqui uma PG em que a razão é meio. Certo ou não? Certo ou não? Certo. Terra chamando Lua. Galerinha, observa comigo o seguinte, cara. O fato da razão ser um número compreendido no intervalo de 0 a 1, o número meio, ele está no intervalo entre 0 e 1, vai fazer, cara, com que os termos dessa PG vão sendo números cada vez menores, cada vez mais coladinhos com 0. Olha lá. Ó, estou pegando meio, peguei a partir do meio aqui. Vamos fazer essas divisões comigo.
1 dividido por 2, 1 dividido por 4, 1 dividido por 8, 1 dividido por 16. Vamos seguindo. Aí eu dei um salto aqui, fui lá no 1 dividido por 1024. Pulei alguns termos aqui. Fui lá no outro termo. 1 dividido por 8.192. Cara, o que está acontecendo? Com a sua paciência, você poderia ir escrevendo quantos termos você bem desejasse dessa PG, obviamente. E à medida que você vai fazendo essa divisão, repare, cara, que o resultado dessa divisão vão sendo números cada vez menores, cada vez muito perto de zero. Tô certo? Sim. Então tá. Sim. Imagina o seguinte, então. Eu peço para você somar alguns primeiros termos dessa PG. Sei lá, os 20 primeiros termos dessa PG. Então, você vai 4, mais 2, mais 1, mais meio, mais 1/4, mais 1/8. E você falaria, pô, PC, eu tenho aquela forma que a gente aprendeu agora há pouco. Se você quer só o som dos 20 primeiros termos, vamos usar aquela fórmula. Massa, claro, você vai usar aquela fórmula lá. A pergunta que não quer calar é a seguinte, cara, olha, põe a sua intuição para funcionar aqui comigo agora. Somar até o 20º ou somar até o 30º termo. Você acha que, comparando esses dois resultados da soma, pelo fato dos termos estarem cada vez muito pequenos, números muito pequenininhos, vai ter uma diferença gritante no valor dessas duas somas? Não. Não Acho que serão não. valores pertinhos um do outro? Uhum. Daqui a pouco, o cara que você vai estar deixando de somar é o número 0, sei lá, 100 dígitos 0 e umzinho lá na 100ª casa decimal. Aí é onde aproxima, né, PC? É Ou não? onde aproxima, Lucas. Perfeito. É onde você consegue o seguinte: tem sentido, sim, somar os infinitos termos dessa PG? Tem. Chegaremos a um resultado exato? Não. Mas chegaremos a um resultado, vamos dizer assim, aceitável, dentro de um limite, dentro de uma proximidade de resultado. E aí é onde a gente tem isso aqui, ó. Só uma ilustraçãozinha aqui, ó. O que está acontecendo ali? Você começa em 4, pula para o 2, do 2 pula para o 1, do 1 você vem aqui para o meio. O que está acontecendo então? Os termos dessa PG são números cada vez mais pertinhos do 0. Cara, quando isso acontece, ganha sentido, sim, você pensar, cara, na soma dos N primeiros termos dessa PG, com esse N sendo uma quantidade infinita, tá? Então, repare que o que eu quero aqui não é somar uma quantidade limitada de termos nesse momento. Eu estou propondo somar uma quantidade infinita dos termos dessa PG. Mas lembrando, isso só tem sentido se essa PG for convergente a 0. O que é uma PG convergente a 0? Os seus termos serão números cada vez menores, cada vez mais perto de 0. Lá naquela PG do exemplo 1, começamos em 3, 6 e assim foi seguindo. Cara, lá não tem sentido, né? Os termos são cada vez maiores. Se eu deixar de somar alguém que viria ali pela frente, vai gerar um impacto grande no valor da soma que eu atingi até um certo momento. Por isso que lá naquele caso não tem sentido em somar infinitos termos. Não é verdade? Galerinha, seguinte, para mim prosseguir com a explicação aqui, nosso tempo está fechando aquele limite de 40 minutos, eu vou interromper a gravação, vou interromper essa aula,
Vou fazer um novo agendamento no Zoom e mando o link pelo WhatsApp agora em 2 minutinhos para a gente seguir no próximo vídeo. Pode ser assim? Pode. Pode. Então, beleza. Pode. Aperta aí e olha no grupo que vai estar lá o link já já. Tá Até. bom.